tome no cu, né? Não quero saber do que passou. E aconteceu no Brasil, ou em outros países, como na França, né? Acontecia situações de que o novo diretor do presídio, ele olhava e dizia assim, oxe, deixa isso tudo aí. E vários presos não eram citados. O artigo 360, ela que está com o código ali, está vendo, ele foi alterado em 2003, e aí ele traz uma mudança, e ele passou a dispor que a partir de agora, a citação ela é pessoal. Se na prática, né, não se faz, é outra história, mas o que vale para a gente é o que está na teoria, e os presos ele é citado pessoalmente. A partir dali, ele, inclusive, né, vai contar um prazo. Ele vai contar um prazo para quê, Júlio? Para se defender. Eu sou citado para apresentar, a gente vai complementar ali as informações de citação, mas o cara é citado para apresentar o quê, Júlio? Uma resposta. Ele é citado para apresentar a famosa resposta à acusação. Resposta à acusação. Acusação. A resposta à acusação, ela é apresentada no prazo de quanto tempo? 10 dias, disseram ali. 10 dias. 10 dias. Se ela tivesse lá no processo civil, né, eles diriam 15, né, mas aqui são 10. Aqui são 10 dias. 10 dias é o prazo, então, da apresentação da resposta à acusação. Inclusive, isso consta lá no nosso artigo 396. 396 do Código de Processo Penal. O artigo 396, ele vai dizer para a gente assim. No procedimento ordinário sumário oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Olha só, quando a gente fala de citação, a citação ela envolve o que a gente chama de mandado. Mandado de citação. Mandado de citação. Como é o nome dela? Mandado. Renato? Hoje de novo, não foi? Pegou plantão direto. Veja, tá ficando rica, né? 24 por 24. Vejam, vai chegar, né? Olha só. Júlio, ele traz aí o prazo de 10 dias. Mas quando o oficial vai fazer a citação, ele entrega ao sujeito, inclusive, o que a gente chama lá, tá, de contrafé. Eu tenho lá a nossa famosa contrafé. Quando a gente está diante lá da citação, olha só o que ele vai trazer para a gente. Ó. São requisitos do mandado. Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé. Contrafé é o quê, Júlio? É uma cópia, tá? Contrafé é uma cópia. Júlio, se ele vai entregar uma cópia, mesmo assim tem que ler? Claro que tem que ler. Quem me garante que o acusado não é analfabeto? Né? Eu tenho que ler, tenho que fazer a leitura na presença dele. Na qual mencionaram o dia e a hora. Vejam, eu pego lá a citação, o mandado, né? Aí eu pego lá, dobro ele e atrás coloco. Certifique, dou fé que citei fulano de tal, no dia tal, hora tal, assim, assim, assim. Ponto. Veja que o oficial de justiça, né, funcionário público, ele tem fé de ofício. Declaração do oficial na certidão, né, da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Só que, quando eu faço a citação, eu tenho que pegar esse mandado de citação e fazer o quê? Devolver. Eu tenho que devolver na vara, porque essa citação ela vai ser juntada aos autos. Normalmente se junta no mesmo dia? Não. Normalmente passa aí pelo menos uma semana, né? Por quê? Porque os oficiais eles vão lá no fórum, pega tudo, vai cumprir o mandado, na outra semana ele vem e devolve tudo de uma vez. A grande questão aqui é o seguinte, vamos imaginar que o sujeito, né, ele foi citado hoje, dia 8, segunda-feira, dia 8 de janeiro. Lembra aí, 2024. 2024. Vejam só, Júlio. O mandado foi juntado no dia 10 de janeiro de 2024. Primeira pergunta. A contagem do prazo de 10 dias, porque imagina que o oficial chega e diz assim, olha, você está sendo citado. Pelo quê? Lembra que você praticou um crime assim, 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 aqui está dizendo, né, que foi recebida uma denúncia ou uma queixa contra você pela prática, né, de um estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Lembro, inclusive o corpo está na casa da minha tia. A grande questão aqui é o seguinte, vejam só o que, é que a gente precisa lembrar. Diante disso, né, agora qual é o próximo passo? O oficial vai dizer... O próximo passo é você constituir, né, contratar um advogado e apresentar uma resposta à acusação. Tem prazo para isso? Tem. Aqui é Brasil, não é França, né, que é um país organizado. E o prazo ele é de quanto, Júlio? 10 dias. É comum o cara virar para o oficial e perguntar, e começa a contar de quando esse prazo? Começa da data em que ele foi citado ou da juntada do mandado aos autos? Força. Vai ficar calada? Não faça isso comigo. Começa de quando? Todo mundo, imagine, cair na prova, porra. Todo mundo gabaritar
e errar, porra. Me ajuda, porra. Não, e não vá por todo mundo, não. Se você tá confiante, marque, olhe para trás e diz, galera, passa comigo, porra. Lembra, no processo civil, na zona, na bagunça, é da juntada. É da juntada. Pensa comigo uma coisa, pensa comigo uma coisa, pensa comigo. O cara tá preso, um exemplo. Pensa no cara que tá preso. Bora pensar na pior das hipóteses. O cara que tá preso, ele quer ser solto? Em regra, sim. Tem uns que preferem estar lá, né? Porque tá vivendo uma situação até tranquila. Mas, em regra, o cara quer ser solto. É possível que durante o processo esse cara seja solto? Sim. Imagina só que você está diante de um cara que eu vou fazer a citação dele. Fui lá a citação pessoal. Pô, garanti que ele foi citado, porque antigamente era bronca. Citava por intermédio de diretor, como é que eu ia saber que ele se identificou? Garanti que ele foi citado. Ele te contratou, pá, não sei o quê, o preço fica lá na cela, né, marcando lá os dias, fazendo aí os quadradinhos. Pá, 5, pá, 5, beleza. 11º dia ele liga para tu. Doutor, e aí juntou minha resposta à acusação. Júlio, liga como que ele está preso. Vamos usar um exemplo, né? Real, né? Lá na França, né? Alguns usam celular no presídio. Aqui não, mas o prazo é o mesmo. Aí ele liga para tu e diz, doutor, juntou minha resposta? Ele vai dizer, não, porque não tá doido, doutor? Eu estou te pagando para tu perder o prazo. Calma, filho. Nem juntou o mandado ainda. É justo isso? Não. O processo criminal ele é um direito sério. Só que o legislador não trouxe isso. Ele não trouxe essa regra. Só que no 396 do Código de Processo Penal, ele fala do prazo, mas ele deve citar, se não citou, né? Vamos aí lembrar, do STF, uma súmula, que é a súmula 710. Súmula 710, que diz assim, súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, ela diz assim, no processo penal, faz uns 2 meses, eu acho, né? Eu recebi uma pergunta que era assim, professor, a súmula 710 se aplica no processo penal? Aí eu lembro que eu respondi assim, eu disse, leia a súmula. Aí o cara printou, mandou isso pra uma galera, né? Eu fiquei puto, porque começaram a dizer, porra, que bicho ignorante da porra. E eu disse, não, porra, eu tô incentivando você a estudar. Porque quando ele falou a súmula 710, eu lembrei, porra, a súmula começa assim, no processo penal. Aí na hora eu ri, eu disse, se aplica no processo alienígena, porra? Se ele diz no processo penal, me ajuda aí, se aplica pra gente. Contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado da carta precatória ou da carta de ordem. O STF disse, né, inclusive, que essa súmula é para se aplicar em qualquer comunicação, citação, intimação ou notificação. No processo penal, não se conta da juntada. Lá no processo civil, a gente está acostumado a contar da juntada. Lá é assim. No processo trabalhista, lá é assim. Aqui não. Aqui, de fato, se conta da efetiva comunicação. Então, quando o cara perguntar, oficial, e esse prazo começa a contar de quando? Já está contando, meu amigo, começa de agora. Só que, claro, como é um prazo processual, se começou, lembra lá, se a citação for feita no dia 8, ela começa a contar quando? Se o prazo é processual, quando? Próximo dia útil, maravilha. Próximo dia útil. Amanhã é dia 9, é um dia útil? É. Acaba quando esse prazo? Prazo processual. Acaba quando? Quando? Ajuda aí. Lembra aí, tá? Se a gente, né, exclui o primeiro dia, vem pro dia 9. Cadê? Disseram aqui 18. Quem diz mais? Alguém diz diferente? 5 não, porra. Hã? Prazo processual não conta o primeiro dia. E penal que conta. Prazo processual, de fato, eu conto a partir do próximo, ou seja, a partir do dia 9. Aí ele disse que termina no dia 18. Você acha que termina quando? 22, porra. Diferença. Mais alguém? Quanto? São 10 dias, tá? Não, não sei. E aí? Só 18 e 22? Essas são as dúvidas? Tá pertinho. Deu quanto teu? 17. Tá chutando, né? Tá chutando, porra. 19? Vamos contar então, é melhor, tá? Porque nem contar tá saindo, veja. Vamos lá, conta a partir do próximo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Júlio, tu tá contando sábado e domingo? Sim, não conta não, é? É para contar. Lembra, estamos diante de um direito sério. Vou perguntar de novo. O cara tá preso. E aí ele contou sábado e domingo. Diz, que porra é essa? Tu é doido, é porra? Não se conta final de semana não. E ele diz, e no final de semana abre as portas do presídio, sai todo mundo porque nada tá valendo. Claro que conta, pessoal. No processo criminal, os prazos eles são contados. Vamos observar, inclusive, o que diz o artigo 798 do Código de Processo Penal. 798. 798. Olha o que diz 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos ou peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou dia de feriado. Para o direito, o sábado, inclusive, é equiparado a um feriado. Não se computa no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Não se computa no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. O que significa dizer, o dia hoje, o dia 8 não conta, eu conto a partir de amanhã, do dia 9. Só um detalhe, tá? A gente contou o final de semana, mas o final de semana ele nunca vai poder iniciar uma contagem. Nem iniciar e nem terminar. Nem iniciar e nem terminar. Júlio, me explica, não entendi. Nem iniciar, nem terminar. Por exemplo, o cara foi citado no dia 12. Dia 12 é uma sexta, tá? Tá pequeno aqui, mas agora dá, ó. Sexta. Dia 12 é uma sexta. Se ele foi citado no dia 12... o prazo começa a contar quando? Aí você vai dizer assim, sempre no próximo dia útil. Diz assim, sempre no próximo dia útil. Por quê? Porque o Instituto AOCP, a FGV já fez isso também, colocava lá um calendário e aí dizia, né, por exemplo, né, que foi citado em tal data. Só que no dia da segunda-feira, nunca mais me esqueço essa prova, era uma questão que o camarada... ele era citado aqui no dia 4, se eu não me engano. Aqui era dia 5, aqui era dia 6 e segunda era dia 7. Dizia assim, o cara foi citado sexta-feira, dia 4. Aí na questão dizia assim, lembrando que estamos com o calendário de setembro. Estamos com o calendário de setembro. Aí o cara foi citado dia 4... eu não posso contar o dia da citação, eu vou para o próximo dia útil. Eita, aqui é sábado, não é dia útil. Aqui é domingo, não é dia útil. Segunda, 7 de setembro é feriado, não é dia útil. Júlio, ele dizia lá, não, porque isso você aprendeu. Lembra lá na alfabetização, né, quando a gente estudava folclore e tudo isso, a gente aprendeu as datas comemorativas. O que é nacional, eu sou obrigado a saber, tá? Eu não vou ser obrigado. Eita, qual a data do aniversário de Recife? Aí não, ele não cobrou lei municipal, mas as datas nacionais eu sou obrigado. Então você vai dizer que prazo processual, ele exclui o dia do começo e começa a contar sempre do próximo dia útil. Sempre do próximo dia útil. Sempre do próximo dia útil. Lembrando que se minha contagem, eu fizer assim, ó, 8, 9, 10, terminou no sábado, aí eu prorrogo para o próximo dia útil. 21 é domingo, 22 terminaria no dia 22. Prazo processual penal vai ser assim. Eu não conto o dia do começo, lembra lá, tá? Eu vou sempre prorrogar para o próximo dia útil e lembrando que esse próximo dia, de fato, ele precisa ser útil. Eu não vou poder, lembra lá, nem começar nem terminar no dia que não seja útil. Vê que interessante. Olha o que diz o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. 798, parágrafo 3º diz assim. O prazo que terminar em domingo ou dia de feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Ele não diz, e aí eu tenho essa preocupação, porque muita gente parece que decora e diz assim, se terminar no final de semana, prorroga para segunda. Não diz isso, diz prorroga-se para o próximo dia útil. Prorroga-se para o próximo dia útil, porque segunda pode ser feriado. Aí, nesse parágrafo 3º, ele deve citar uma súmula. Vê aí se ele cita alguma súmula. Nenhuma, nem em cima no 798. Ele citou a 710, não? E 310. Essa súmula 310, para mim, é aquela situação. Os ministros do Supremo não fazem uso de entorpecente, tá naquele dia sem fazer nada. Diz assim, porra, a gente tá fazendo nada. Se a gente fizer uma merda no lugar de nada, tá em nada, né? Porque vê o que diz a súmula 310. Eu tô dizendo a vocês... Não, mas o Supremo Federal francês, tá? Veja, olha só o que é que a gente observa. Vê só, Júlio. O que é que a gente... E aí, claro, né? Vou dizer como diz o Supremo, né? Estamos aqui na liberdade de cátedra, né? Nada que sai daqui, ou nada que é dito aqui sai daqui. Mas a questão é o seguinte. Eu estou dizendo a vocês que vocês estão conseguindo entender, eu imagino, que se o prazo for terminar no sábado, prorroga para o próximo dia útil. Na cabeça de vocês estão pensando o quê, Júlio? Eu vou botar a segunda, se não for feriado.
Veja, isso é óbvio. É o que está dizendo a lei. A lei já dizia isso. Aí o Supremo vem e diz, vamos criar uma súmula. Aí saiu a súmula 310, que ela é uma súmula inteligentíssima. Olha o que ela diz. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou publicação com efeito de intimação for esse dia, o prazo judicial terá início na segunda imediata, salvo se não houver expediente, caso que comece a contar no primeiro dia útil que se seguir. Você, porra, bicho. Criou uma súmula para dizer o errado e depois tentar corrigir. Porque, na verdade, era melhor ele dizer, vai para o próximo dia útil. Vai para a segunda. Eita, mas se segunda for feriado, tá, não tiver expediente, aí vai para o próximo dia útil. Porra, a lei já dizia isso. E aí, às vezes, o que é que a prova faz? De acordo com o entendimento do Supremo. Aí o aluno fez, eita porra, será que o Supremo pensa diferente? O Supremo, ele vem tentar traduzir a lei com as palavras dele, mas ele fala a mesma coisa. Ele fala aqui a mesma coisa. Beleza? Então, tranquilo, sem problema nenhum. Hoje, estamos no dia 8 de janeiro. Os prazos processuais estão contando? Processo criminal. Disse essa área, Júlio, tem o recesso forense, e o recesso forense se aplica a gente? Não pega férias nem feriadas, Júlio. Ela disse assim, pelo que eu vi ali, Júlio, eu não sei se vocês lembram. Sério, o bom é a risada aí da galera. Olha só o que ele coloca. Ó. Todos os prazos, falei, a gente estava nessa sala aqui embaixo, que era assim, virado assim, lembra? Olha o que ele diz, ó. Todos os prazos correrão em cartório serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo elas por férias, domínios e dia de feriado. Porém, todavia, entretanto, veja o que ele fez aí abaixo, no 798, letra A. Achou aí? 798, letra A. Adicionado, acrescentado em 2022. Já estamos em 2024. Esse artigo 798A, isso é uma novidade da novidade, e coloca, ó, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, exatamente, eu disse, hoje é dia 8, tem aí esse artigo? Então segue, nada mudou, né? Lembra aí, ó. Estamos aí com o nosso Vadimeco campeão. Veja, isso é 2022. Hã? Aí, olha só, salvo nos seguintes casos. Aí eu quero que tu tenha cuidado com isso aqui. Se a prova disser que o cara tá preso, tá tudo contando. Tá tudo contando. Ele coloca assim, ó. Salvo nos seguintes casos, que envolva réu preso nos processos vinculados a essas prisões. E olha ela, a linda Maria da Penha. Processos que envolvam procedimento do rito da Lei Maria da Penha também não suspende. Lembra, o legislador ele pensou assim, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, eu acho que os agressores não vão parar, então deixa seguir. Deixa, né, o prazo contar. Infelizmente, né, o pessoal não para de bater entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. A violência doméstica ainda perdura, ainda continua. E o inciso 3, nas medidas consideradas urgentes mediante despacho fundamentado do juiz competente. Lembrando que durante o período que se refere o cabo deste artigo, fica vedada, proibida a realização de audiências e sessões de julgamento, salvo nessas hipóteses aqui de urgência, tá? Ou seja, em regra, não está tendo audiência criminal, salvo nessas hipóteses aqui, tá? Audiência procedimental, tá? É diferente de audiência de custódia. A audiência de custódia, nada mudou, tudo segue, tudo normal. Beleza? Aquele toque foi nosso ou não? Se acalme. Vamos, 7 minutos, né? Então, já que a gente perdeu os 7, vamos, né, dar um intervalo e a gente volta em 12, né? Não perdeu? E recupera? É você que quando demora o flagrante lá, recupera? Não. Vamos dar intervalo já já. Retomando, pessoal, vamos lá então. Olha só. Vimos então, né, que o juiz ele determina a citação do acusado, lembra aí, para que o acusado possa apresentar a resposta à acusação. Lembrando que a citação, em regra, ela é pessoal. Lembra aí, tá, pessoal? Citação pessoal feita por oficial de justiça. Se o acusado está em outra comarca, vai ser por precatória. Se estiver em outro país ou numa alegação estrangeira, claro, em lugar sabido, eu sei onde ele está, citação vai se dar por rogatória. Lembrando que quando a rogatória for para outro país, a citação ela vai ter a suspensão da prescrição. Quando é aqui o código, né, ele é omisso, ele não fala nada. No caso da citação ficta, a gente vai ter aqui duas modalidades, tá? No caso da citação ficta, Júlio, eu tenho qual? Eu tenho a citação mediante edital, eu tenho aqui, né, a citação por edital,
E eu tenho também a citação por hora certa. Hora certa. Citação por edital ou citação por hora certa. Vejam, uma não depende da outra, tá? Júlio, como assim? Tem gente que acha que é assim, primeiro eu tento citar por hora certa, se não der certo eu vou por edital. Não é assim. Não é assim. O que é que vai acontecer? Se o fundamento é diferente, se eu não sei do paradeiro do sujeito, se eu não sei da localização dele, se eu não tenho nenhuma informação, a citação é por edital. E aqui na citação por hora certa, a expressão que eu vou ter que observar na prova é o quê? É quando o acusado ele estiver se ocultando. Quando o acusado estiver se escondendo. Quando o acusado estiver se ocultando, aí a gente faz sim a citação aí, né, por hora certa. Olha só, o artigo 361, ele diz pra gente o seguinte, ó. Se o réu não foi encontrado, será citado por edital. Se o réu não foi encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Se o réu não foi encontrado, ele será citado por edital com prazo de 15 dias. Maravilha. O que é que a gente precisa aqui estabelecer? Esse prazo é o prazo em que o edital ele vai ficar lá fixado na porta do fórum. Presumindo-se, né, que alguém vai ler, e a verdade é que ninguém vai ler. Eu coloco lá o edital na porta do fórum, né? E aí, claro, nos quadros de aviso, fica lá durante 15 dias, porque não é só você que pratica crime, eu tenho que tirar para tal de outras pessoas, né? Chega uma hora que o edital está tão cheio que não dá para colocar o todo mundo. A grande questão é, por que a gente chama de citação, né, presumida? Porque presume-se que o sujeito leu. E a gente sabe que, na prática, para não dizer 100, né, 99,9% das pessoas não leem o edital de citação. Tem alguns que não lêem o edital do concurso, né? Quanto mais o edital aí de citação. Mas isso é tão verdade que terça-feira passada, amanhã é terça, né? Foi na terça-feira passada, tinha uma turma que era para soldado, né? E aí a gente estava vendo extravagante lá e teve um aluno que levantou a mão e disse, professor, a gente começa processo militar quando? E aí na hora, né, eu pensei, né? Qual o cargo que você vai fazer, né? Já para não dar um fora, né? E o cara depois, né, vir com duas, né? Aí eles vão fazer para soldado. Aí eu disse, você não estudou processo penal militar? Ele disse, não. Aí eu disse, fique sem estudar, já que a prova, né, já está em cima, né? Porque não cai. Não vai cair, né? Lembra que para eles o único direito que cai é constitucional e legislação extravagante. Tá apontando para quem? Por quê? Ele perguntou, foi? Mas olha só, a questão é, o edital fica lá. Passou os 15 dias, segue o barco. Qual é a consequência se o acusado for citado por edital, se ele não comparecer nem constituir advogado? Qual é a consequência? Suspende o processo e suspende a prescrição. Esse é o famoso artigo, né, um dos que mais cai, que é o artigo 366. O artigo 366, ele diz assim, ó, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. O processo e o curso do prazo prescricional. Podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo, né, 312. Olha só, cuidado para não chegar na prova e pensar assim, se o acusado for citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o juiz determina a prisão. Não, o juiz não determina a prisão. Ele diz que o juiz vai determinar a suspensão do processo e da prescrição, podendo, não é obrigado, determinar a produção de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Cuidado para a prova não dizer assim, se o acusado não comparece, no caso da citação por edital, é motivo idôneo para se prender. Falso, falso. Não é por... Veja, eu não estou aqui ainda como foragido. Eu preciso entender que existe a possibilidade do cara não juntar, lembra lá, a resposta à acusação dele, por dois motivos. Um, porque, de fato, ele sumiu, ele fugiu, ele está como foragido, ou porque ele não sabe. Existem casos que o cara não sabe, de fato, que tem uma denúncia contra ele. Pode acontecer de você, por algum motivo, ter praticado alguma conduta por aí. E aí, nesse meio tempo, você se mudou, e aí você vai viver na vida, acha que ninguém vai descobrir, que não vai dar nada, de repente, né, existe uma promoção, né, de uma denúncia contra você. A gente chega no teu endereço, não está lá. Vai para os vizinhos e o pessoal diz, olha, ele mora aí mais não. Inclusive, essa casa é de fulano, ele morava de aluguel. Tem informação para onde ele foi? Não. Chega para o proprietário, ele foi para onde? E eu sei, ele encerrou o contrato, mas sumiu.
Eu não sei do teu paradeiro. O que é que eu faço? Cito por edital. Nesse caso, Júlio, o camarada ele não teve conhecimento. Eu não posso já afirmar que o fato dele não comparecer quer dizer que ele está foragido, ele está fugindo. Não, muitas vezes ele não teve conhecimento. É por isso que o processo criminal, ele diz que quando ele é citado por edital, não comparece nem constitui advogado, fica suspenso o processo. Por quê? Porque eu não posso chegar do nada, imagina uma surpresa, fulano condenado. Não, porra, eu nem me defendi. Veja, eu tenho direito, lembra lá, do contraditório e a ampla defesa. Mas percebe, tudo isso eu estou falando no caso da citação por edital. Se a citação for feita pessoalmente, eu citei ela pessoalmente, e se ela não comparecer, aí é porque ela não quis. Porque ela foi citada tecnicamente. E aí o artigo 367, olha só o que ele diz, não confunde uma coisa com a outra. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado, pessoalmente. Aí percebe que aqui ele foi comunicado pessoalmente. Então, cuidado com isso na hora da prova. Se ele foi citado por edital e não compareceu nem constituiu advogado, aí suspende. Suspende o processo, suspende a prescrição. Porém, se foi pessoalmente, aí vai seguir. Aí vai seguir. Aí ele diz, ó, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. O que é que acontece? Se você é um acusado, e aí, né, durante o processo, todo ato que vai acontecer, a gente tem que te avisar. Aí eu vou te intimar. Pá. De repente, você se mudou. Você se mudou e não informou o seu novo endereço ao juiz. O juiz não é, lembra lá, adivinha, ele não vai ficar te procurando. Você já sabia que tinha um processo contra você. Se você se mudou, não é papel da justiça agora ir atrás de tu. Era para você ter informado o seu novo endereço. Já que você não informou, o que é que a justiça vai pensar? Ele está ali como revel. Pode seguir o processo. Mas muito cuidado com essa palavra, né? Revel. Ele está como revel no sentido de que eu não sou mais obrigado a informar dos próximos atos. Cuidado com essa palavra, por quê? Porque eu não tenho efeitos da revelia como é no processo civil. No processo civil, se o sujeito falta, por exemplo, a audiência, ele tem os efeitos da revelia, que é o quê? Presumir como verdadeiros fatos alegados. No processo criminal, não. Eu não tenho os efeitos da revelia. Eu não posso, lembra lá, assumir como verdadeiro os fatos da denúncia. Se o cara foi denunciado, foi citado e não juntou a resposta à acusação, eu não posso chegar e dizer, então condena porque tudo é verdade. Claro que não. Se ele foi citado pessoalmente e não apresentou a resposta à acusação, o que é que a gente faz? Nomeia-se um defensor, que a gente chama de defensor dativo, tá? Nomeia-se um defensor para poder fazer essa defesa no lugar dele. Lembra disso. O artigo 396, letra A, ele veio, né, resolver essa problemática. Ele coloca assim no parágrafo 2º. Não apresentada a resposta à acusação no prazo legal, que é o nosso prazo de 10 dias, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Ou seja, essa peça aqui, que é a resposta à acusação, ela é obrigatória. A resposta à acusação ela é obrigatória. Ela é obrigatória. E a sua não apresentação não faz presunção de veracidade dos fatos alegados na denúncia. Porque se ele não comparecer, se ele não juntar, eu vou nomear um defensor. Lembrando, para não confundir, aqui ele foi citado pessoalmente. Se ele foi citado por edital, eu não vou nomear ninguém. Por quê? Porque eu estou diante, né, de uma situação em que não é cabível, né, o processo andar sem o conhecimento das pessoas. Beleza? A gente tem uma exceção, né, questionada, mas tem, que é na lei de lavagem de dinheiro. Na lei de lavagem de dinheiro, exige, né, presume-se a possibilidade de nomear um defensor, mas a regra aqui não. Lembra que o processo ele vai ficar parado até quando? Ele vai ficar parado, suspenso até quando? Até encontrar o cara, exatamente. Aí ele colocou aí, ó, até o cara comparecer, até encontrar o sujeito. Até encontrar o sujeito. Artigo, lembra lá, tá? 366, vai dizer que o processo fica suspenso até quando? Até ele comparecer. Olha só. E a prescrição fica suspensa até quando? Júlio, ele disse ali, até ele comparecer. Todo mundo com ele? Olha só qual foi a problemática que chegou no Supremo. O Supremo disse assim, se o processo está suspenso até ele comparecer, é viável que a prescrição também fique suspenso até ele comparecer. A posição do Supremo, né, conforme a lei ele colocou. Porém, o STJ não concorda com isso.
O STJ não concorda com isso. Vê debaixo do 366 se ele cita alguma súmula do STJ. O STJ ele não concorda com isso e é isso que cai em prova. Júlio, como assim? O que foi que aconteceu? O STJ ele disse assim, vejam só, cita 415 ainda. Olha só, o 455 é referente às provas urgentes. Mas olha só para tu entender. Vê só o que aconteceu. O STJ ele foi questionado, né? Porque, claro, né, os advogados ficam pressionando